A série de história da tecnologia volta a falar de games, dessa vez atendendo aos pedidos da galera, para contar uma trajetória que é muito pedida. A da Valve, que começou como uma simples desenvolvedora, até se tornar uma grande criadora de projetos como o Steam. Para saber de tudo isso e muito mais, antes não se esqueça de se inscrever no canal do Tecmundo se não é inscrito. Deixa o seu joinha antecipado no vídeo que a pesquisa tá bem legal. E toca no sininho para receber notificações cada vez que um vídeo novo for enviado. Beleza? Então vamos lá para a história da Valve e do Steam. A Valve é fruto de duas pessoas, Gabe Newell e Mike Harrington. O Mike era desenvolvedor de jogos, foi programador na Dynamics e depois integrou o time do Windows NT, lá na Microsoft. O Gabe largou a faculdade para entrar na mesma empresa no começo dos anos 80, quando ela estava começando a bombar, ajudando nas primeiras versões do sistema operacional Windows. Depois de 13 anos trabalhando para o Bill Gates, o Gabe meio que se cansou. Ele queria traçar novos caminhos, principalmente no mercado de jogos. O Gabe então ficou encantado com o Doom, um projeto que era super simples, mas que era também incrível, e começou a trocar ideia com ninguém menos que o John Carmack, um dos cabeças da id Software. Ele até participou do port do título para o Windows 95, e aí a amizade foi longe. Quando um dos seus colegas largou a gigante para ir trabalhar lá na id para ajudar a criar o Quake, o Gabe não teve dúvidas. Chegou a hora dele ir embora também. O Mike topou a ideia e os dois fundaram em Kirkland, em Washington, a empresa chamada Valve. A data era 24 de agosto de 1996 e nesse período a logo já estava definida. Era uma válvula, um registro mesmo, na imagem promocional mais famosa saindo da nuca de uma pessoa. Aliás, essa foto tem uma história muito boa porque ela não significa nada. Foi o modelo que a dupla mais gostou quando estava vendo ali um catálogo de uma agência de fotografia. Aí chamou o cara de novo para fazer o retrato publicitário. A imagem do homem com a válvula saindo no lugar de um dos olhos também tem essa mesma origem. Para o seu primeiro título, a empresa licencia a engine do Quake para um projeto que mistura ficção científica com tiro e uma pitadinha de terror. Eles modificaram bastante o motor gráfico com esqueletos em 3D e também muitos outros recursos criados por eles mesmos. O nome do jogo? Bom, o beta era chamado de Quiver, tinha muita influência de histórias do Stephen King, mas na versão final ele foi batizado de Half-Life, ou Half-Life como a gente chama por aqui, eu vou continuar chamando. O símbolo, que é a logo do game, é a letra grega lambda, que representa a meia-vida de elementos radioativos. Só tinha um probleminha. A Valve não conseguia achar uma companhia maior para distribuir o game e não tinha moral nenhuma na indústria para conseguir esses contatos. Só uma que acabou interessada, nada menos do que a Sierra, a lendária desenvolvedora de Adventures, aqueles point and clicks clássicos, que procurava um jogo de tiro 3D para o seu catálogo. E olha, foi difícil tirar ele do papel, viu? Em 97, quando estava quase pronto, o jogo foi recomeçado quase do zero, porque a equipe simplesmente não estava satisfeita com o resultado e não achava ele divertido bastante. Nesse momento, o motor gráfico ficou conhecido como Gold SRC, ou Gold Source. A nova versão foi exibida na E3 do ano seguinte e agradou bastante. A companhia até lançou demos para aumentar o hype e conseguiu. Finalmente, em 19 de novembro de 1998, Half-Life era lançado para PC. Não tinha jeito melhor de começar. Foi um sucesso absoluto e olha, não foi só em vendas não. O jogo foi uma inspiração em desenvolvimento para o gênero de tiro em primeira pessoa como um todo e uma base para você criar novos jogos em cima, em forma de mods, aquelas modificações criativas, alterações que recriam o visual e também toda a essência do título original. A empresa até liberou o kit de desenvolvimento para deixar a galera brincar mais solta, brincar melhor. Vários projetos nasceram disso e você deve conhecer alguns no mínimo por nome. Um deles que a gente vai citar, o primeiro é o mesmo, Team Fortress. Antes um mod originalmente para o Quake. A Valve gostou tanto do resultado que contratou a pequena equipe inteira para fazer algo oficial, usando aquele conceito de partidas multiplayer com personagens que representam cada um classes bem diferentes entre si. Team Fortress Classic, que é o primeiro sob o comando da Valve, saiu em abril de 1999. O segundo é outro mod criado por Min Guzman Lee e Jess Cliff. O conceito era simples: partidas entre dois times, os terroristas e os contra-terroristas,
envolvendo várias armas, cenários memoráveis e também uma bomba. É claro que eu tô falando de Counter-Strike, o bom e velho CS, que foi tão influente ou até mais quanto o jogo em que ele foi baseado. A gente quase não tem palavras para descrever todo esse fenômeno que foi Counter-Strike, inclusive no Brasil. O CS quase sozinho fez a cultura das lan houses, das frag nights, dos clãs explodirem. E até hoje, em sua versão mais recente, é um dos títulos mais relevantes da indústria dos esportes. A tática da Valve foi a mesma. Ao notar a alta qualidade da criação, que teve o beta liberado em 99, contratou a equipe e tornou o mod oficial no ano seguinte. Por fim, o jogo de guerra Day of Defeat também começou como um mod externo e teve a equipe contratada para dentro da Valve. E ó, o Half-Life continua na boca da galera, com 2 expansões terceirizadas por outra desenvolvedora, Opposing Force e Blue Shift. A marca era uma ainda pequena empresa que talvez você conheça, a Gearbox, que mais tarde faria a série Borderlands. Só que aí em 15 de janeiro de 2000 ocorre uma mudança radical e inesperada. O Mike Harrington, o cofundador, decide sair. E olha, não foi briga nem nada. Ele simplesmente queria passar mais tempo com a esposa e achou que tinha atingido um sucesso satisfatório na carreira de games com o primeiro lançamento. O casal comprou um barco, passou um tempão viajando pelo mundo, aí o Mike voltou a trabalhar, só que num ritmo muito menos acelerado nos anos seguintes. Ele chegou a fundar o serviço de fotos Picnic em 2006, depois comprado pela Google, e hoje é chefe de tecnologia em uma empresa do ramo da medicina. Agora, sozinho no comando, Gabe tinha um grande problema para resolver. Enviar atualizações ou então correções para os jogos da empresa era um processo muito difícil e, várias vezes, esse envio travava os servidores, tornava eles sobrecarregados por alguns dias. Tinha ainda a questão da pirataria que corria solta e também das trapaças, os hacks feitos nos jogos. Por isso, a Valve começa a pensar em uma espécie de plataforma unificada pela internet, que estava com conexões cada vez mais rápidas e já era capaz de suportar um negócio do tipo. Ela chegou a consultar algumas empresas como Microsoft e Yahoo para eles entrarem ali meio junto no negócio, mas elas rejeitaram, o que deve gerar alguns arrependimentos até hoje. Em março de 2002, o Steam era anunciado oficialmente na Game Developers Conference, a GDC. Junto com o beta da plataforma, a Relic lançou também uma versão especial de Impossible Creatures lá no Steam, tudo para mostrar como era fácil para uma desenvolvedora terceirizada integrar um jogo no sistema. Mas a estreia não poderia ter sido melhor, nada menos do que Counter-Strike 1.6. Em 12 de setembro de 2003, o Steam já era lançado incluindo funções de chat, só que a plataforma não foi muito bem recebida logo de cara por boa parte da comunidade que não estava acostumada com esse estilo. Para começar, a interface precisava melhorar e melhorar muito. Além disso, a conexão era instável e a internet de muitos jogadores naquela época ainda não era lá essas coisas. Por fim, rolava aquele medo de que agora ninguém era realmente dono do seu jogo, e sim a Valve, que exigia a vinculação dos games a uma conta. Você basicamente precisava dar permissão dela para tudo, inclusive para rodar o título. Jogar offline também era um problema. Serviços de produtos digitais estavam só começando, tipo o iTunes, e ia levar um tempo até todo mundo se acostumar. Nesse período ainda tem mudança corporativa. Ela troca a sua sede para Bellevue, em Washington, e se torna a Valve Corporation. E aí vem então a aguardada sequência do seu primeiro jogo, Half-Life 2, lançado em novembro de 2004. Ele segue com a história de Gordon Freeman, mas traz gráficos melhores, mais mecânicas, personagens mais complexos e também uma narrativa, que tornou o jogo muito mais do que só um tiroteio com extraterrestres. E olha, eu nem preciso falar que eles conseguiram. O título foi tão bem recebido quanto o jogo original, um sucesso absoluto tanto de público quanto de crítica. Ele até exigia uma conta no Steam para funcionar, mas o negócio foi tão bom, o hype se pagou tanto, que ajudou a quebrar um pouco o preconceito que a comunidade tinha com a plataforma naquela época. E olha só, ele rodava na novíssima engine da empresa, a Source, que melhorou e muito os gráficos e também as possibilidades. Tanto que vários jogos iniciais da Valve foram reconstruídos, foram relançados, agora com esse novo motor gráfico, incluindo o CS e também o primeiro Half-Life.
Isso significava também mais armas para os modders, que poderiam criar novos títulos com a Source. Jogos como o RPG Vampire the Masquerade Bloodlines, o indie The Stanley Parable e Dear Esther são só alguns dos exemplos de jogos recentes. E lógico que não dá para citar tudo aqui, todos os jogos baseados na Source, deixa aqui nos comentários qual é o seu favorito. A partir de 2005, a empresa começa a fechar acordos com third parties para começar a distribuir mais jogos no Steam. Ragdoll Kung Fu e Darwinia são os primeiros e hoje, o Steam é a maior loja digital de games do mundo, com o Gabe Newell alçado a um status de quase divindade pela internet, com as vendas anuais parando as redes sociais e movimentando muito dinheiro. Em 2006, o Steam começa com vendas digitais e já passa dos 100 jogos suportados. E olha, entre as modificações, o destaque sem sombra de dúvidas é para a loucura de Garry's Mods, até hoje uma diversão sem qualquer compromisso para muita gente. Já em termos de games próprios, eles também foram começando a diminuir aos poucos o ritmo, mas eles não pararam ainda, tinha muita coisa boa para ser lançada. Nesse ano sai Half-Life 2 Episode 1, expansão que seria uma trilogia. O episódio 2 saiu no ano seguinte, o terceiro foi anunciado para o fim de 2007 e nunca saiu. Pois é, a gente espera o Half-Life 3 até hoje, isso meio que virou uma piada na indústria, mas pelo menos esse título nunca foi oficialmente confirmado, a gente só espera que ele saia. O episódio 3 da expansão, esse sim foi oficializado e tá 13 anos atrasado. Não adianta, né, gente? Desse aí tem que desapegar. Mas voltando para a linha do tempo, o ano de 2007 é movimentado. Team Fortress 2 é lançado e vira outro fenômeno. A The Orange Box, o pacotão com vários jogos da Valve para PC e consoles também. E claro que tem ainda um simples puzzle de mover e encaixar objetos ali que conquistou o público pelo desafio, pelos diálogos e pelos personagens carismáticos. É o Portal, ou Portal, fala como você preferir, que rendeu uma sequência ainda melhor em 2011. E a história por trás do jogo é tipo aquelas lá do começo. Funcionários da empresa viram um projeto de estudantes universitários de desenvolvimento de jogos, que estavam exibindo um trabalho escolar numa feira. Eles adoraram a ideia de movimentação por portais de cores diferentes e mostraram para o Gabe. Ele prontamente contratou a equipe e já botou ela para trabalhar no game. Em 2008, outra empresa que estava criando um jogo com a Source é comprada, a Turtle Rock Studios, que fez outro sucesso, Left 4 Dead, que ganhou sequência no ano seguinte e também virou um fenômeno dos gameplays. Só que a relação com a empresa não foi nada legal. Ela chegou a mudar de nome para Valve South, mas cortou a ligação em 2010 e voltou a ser um estúdio independente. Mas a Valve manteve os direitos da franquia criada por eles, que segue sem um terceiro capítulo até agora. O fim da década ainda marca boas novidades no Steam. A sincronia de contas e progresso na nuvem vem em 2008, enquanto o visual recebeu uma boa repaginada ao longo dos anos, com funções que a gente conhece muito bem, como recursos de comunidade, recomendações, venda de DLCs e a seção de títulos mais baratinhos. Tem ainda o Steamworks, que é o conjunto de ferramentas de publicação e desenvolvimento de títulos para a plataforma, e o Greenlight, em que ideias iniciais de jogos podem ser adotadas pela comunidade. E aí, claro, se o processo der certo, partem para o desenvolvimento oficial. Com certo atraso, a loja ainda sai para Mac e também para Linux. Em 2012 vem mais uma aquisição, o Starfield Studios, que menos de um ano depois vai embora. Em 2018, falando em aquisições, ela comprou a Campo Santo do excelente Firewatch e também não deu muito espaço para eles criarem coisas originais. Cada vez mais estava claro que a Valve não queria mais ser uma desenvolvedora, mas sim uma plataforma, tanto de publicação quanto de serviços. Felizmente, ainda deu para sair mais algumas coisas, como o CS, é o Global Offensive lá de 2012, que é a versão atual do jogo e modernizou todo o conceito clássico. Antes disso, a gente teve a versão Condition Zero, que incluiu campanhas em single player. Aí a engine desde 2015 já era a Source 2. E ainda tem outro jogo para ela publicar seguindo a velha fórmula de contratar uma responsável por um mod. Mas dessa vez, ela pinçou um criador de outra comunidade, o Ice Frog, que criou um jogo chamado Defense of the Ancients, baseado em Warcraft 3 da Blizzard. Junta aí as iniciais,
Esse é nada menos que o Dota, e o Dota 2 saiu dentro da Steam em 2013. Os MOBAs, que são aqueles multiplayers de arena, explodiriam na indústria logo em seguida, e os torneios de Dota 2 são os que têm as recompensas mais generosas em dinheiro até hoje. E aos poucos a Valve foi investindo também em hardware. O símbolo dessa era são as Steam Machines, que foram lançadas no final de 2015, depois de muita, mas muita especulação. Esses são aqueles aparelhos que combinam toda a praticidade de um console com o poder de um computador, com uma fabricação que nunca é feita pela Valve, mas sim por empresas parceiras que topam participar do projeto. Só que, apesar do belo design, foram muitos os pontos negativos nas Steam Machines. Demora no lançamento, altíssimo preço, biblioteca reduzida no sistema operacional SteamOS e muito mais. Já o Steam Controller era um controle personalizável, preciso e também confortável. Ele começou meio criticado e primeiro era enviado junto com as Steam Machines, mas foi mesmo vendido separadamente que caiu nas graças da galera. O último lote foi vendido no fim de 2019. A empresa ainda começou também a investir em realidade virtual, mais precisamente em uma parceria com a plataforma SteamVR e também junto com a HTC, a fabricante taiwanesa, para lançar o headset HTC Vive, que tem modelos até hoje. Mais de um título foi prometido pelo Gabe Newell, mas nessa altura do campeonato a gente já não acredita mais em todas as promessas que ele faz. O Steam Link era um equipamento que permitia a transmissão de jogos de um PC ou Steam Machine para uma tela externa, como uma televisão. Ele também foi encerrado quando o final do estoque acabou em 2018. O que sobrou, pelo menos, foi o App Steam Link, que faz mais ou menos a mesma coisa, mas sem fio e para dispositivos móveis. A Valve atualmente é uma marca muito mais focada no Steam e também em outros projetos que vão muito além de desenvolver jogos. A loja não para de crescer e ela tem números que, olha, são muito impressionantes. Mas agora, claro, a concorrência também cresceu. Com a chegada da Microsoft e também a Epic Game Store, o GOG, que tem uma proposta diferente, mas também é poderoso, entre outros. E ela nunca parou de se envolver em polêmicas. A loja abriga títulos bem questionáveis, muita gente usa a venda de itens para práticas nada legalizadas, e ela já implementou várias funções que rapidamente foram removidas, como bloqueio de região para presentes e cobranças por mods. E olha, lá no começo da vida, ela ainda teve uma batalha longa, uma batalha complexa nos tribunais com a Vivendi, que era a dona da Sierra, sobre a distribuição dos jogos, dos primeiros jogos da empresa em cibercafés. E como o nosso foco é em história e também em origem, a gente vai terminar a nossa história por aqui, mas não sem uma surpresa de 2019, eu sei que você ficou surpreso também. O anúncio do novo Half-Life. Bom, será que é o 3? Não, não é o 3. Gente, desapega, vai. É o Alyx, um jogo para VR que se passa antes do segundo game e parece incrível. E essa é a história da Valve, uma empresa que foi muito além de criar jogos para um ambiente inteiro, onde a gente joga um catálogo enorme e que tá cheio de jogo parado lá, eu sei que eu também tô nessa. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui no quadro, deixa a sua mensagem aqui embaixo que você sabe que a gente lê e atende aos pedidos da galera. E ó, esse é só um resumo, é só um recorte, muita coisa pode ter ficado de fora, então vamos conversar aqui embaixo nos comentários também. As fontes que foram utilizadas na pesquisa estão listadas aqui na descrição. E olha, não se esqueça de conferir a playlist de História da Tecnologia, porque aquela história que você tanto quer ver por aqui já pode ter sido contada. Até a próxima!